A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É mais um momento, Pastor Carlos tem aí para nós estarmos juntos falando desse amor salvífico, que esse amor que transforma, que esse amor que nos une e que venhamos ser uma bênção nas mãos desse Deus que tem cuidado de nós, que tem feito toda a diferença na minha vida, na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar compartilhando com os meus amados irmãos a lição 12 da escola dominical do dia 18, que é hoje, de junho de 2023. É também o aniversário da Igreja Assembleia de Deus, ou melhor dizendo, das Assembleias de Deus do Brasil. Amém? Então, parabéns para nós, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. E eu quero dar essa lição fala de criar filhos saudáveis na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Síria, seja bem-vinda aí nessa manhã, que Deus esteja operando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, que seja um tempo aí maravilhosíssimo que Deus tem para nós aí, amém? O texto áureo, ele diz assim: crescia Jesus em sabedoria e em estrutura e em graça para com Deus e para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade prática diz assim: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudáveis, aleluia, e equilibrada na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Alex Santos, seja bem-vindo, Alex. Deus esteja te abençoando também. Jussara Alexandra, seja bem-vinda. Seja bem-vinda a todos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, quero estar orando, nessa manhã, aleluia, para Deus estar nos abençoando aí. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é mais uma lição, Senhor, da escola dominical, onde nós colocamos, ó Pai, nosso aprendizado nas Tuas mãos. Nos ensina, nos capacita, Pai, e nos informa, Pai, acerca de tudo que o Teu Espírito Santo quer falar conosco, ó Pai, nos convencer, Senhor Deus, conforme Ele tem, Senhor Deus, esse trabalho de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Faça a Tua obra, com que nós sejamos, ó Pai, abençoadermos, ó Pai, nós possamos, ó Pai, contar com o Senhor nessa manhã, Senhor Deus, para levar o Teu nome às nações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, o texto bíblico é de Lucas, capítulo 2, versículo 40, e depois do 42 ao 52. E diz assim: e o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Versículo 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino, aleluia, Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais, pensando, porém, que ele, aleluia, viria de companhia pelo caminho, andavam caminhando, aleluia, de um dia procurando-no entre os seus parentes e conhecidos, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que, aleluia, o ouviam, admiravam a sua inteligência e resposta. Enquanto o ouviram, aleluia, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste, aleluia, assim conosco? Eis que teu pai e eu, nós estávamos preocupados e ansiosos à tua procura. Glórias a Deus. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?
e eles não corresponderam, aleluia, às palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito à sua palavra, guardando no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Amém? Então Jesus, ele crescia em estatura, ele crescia em graça para com Deus e também para com os homens. Eu quero dar continuidade aqui, aleluia, na introdução que diz assim: o Senhor Jesus nasceu, aleluia, numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonho com José a respeito da concepção virginal da Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus Cristo. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Nesta lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da sua família, dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair, aleluia, lições, aleluia, da casa do nosso Senhor, que nos auxilie para estarmos também instruindo os nossos próprios filhos. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos desafios familiares atuais. Amém? Uma família normal, dados gerais da família, Jesus e Maria, ou melhor dizendo, José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Lucas capítulo 2, versículo 4 e 5, da raiz de Jessé. Isaías capítulo 11, versículo 1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que a sua noiva estava grávida e o filho, aleluia, o filho do ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isto a partir do relato do Evangelho de Mateus. E José, despertando do sono, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara que, aleluia, o fizesse. Amém? E a mulher, aleluia, não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe um nome de Jesus. Está em Mateus capítulo 24, versículo 25. Amém? Glórias a Deus, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Então, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais, aleluia, dele tiveram outros filhos, mas adiante Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Marcos capítulo 6, versículo 3 diz: seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. João capítulo 7, versículo 1. Somente depois da sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo desse, se tornou um dos seguidores de Cristo. E mesmo que não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. 1 Coríntios capítulo 15, versículo, aleluia, 7. Sinopse do texto 1. Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer, aleluia, criança em Israel. Amém? Glórias a Deus. O modo, aleluia, de criação de Jesus. Jesus
o Filho especial a respeito, aleluia, de Deus. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Oh Deus de Israel, maravilhoso é o Senhor. Jesus, o Filho especial. Deus, aleluia, tem tratado todos nós como filhos e filhas especiais. Amém? Glórias a Deus. Então, a despeito de Jesus ter sido filho especial de José e Maria, nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabem que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos, conhecendo, aleluia, conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu, aleluia, segundo a sua humildade, analisando as fases de sua família e da sua vida na infância, na adolescência e também na juventude. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glórias, glórias a Deus. A infância de Jesus após nascer. Diz assim, meu amado irmão, a infância de Jesus após nascer em Belém da Judéia. Lucas capítulo 2, versículo 4, 7. Também aqui em Miqueias capítulo 5, versículo de 1 e 2, nosso Senhor foi colocado, aleluia, num coxo para a ração de animais. Não se tratava de um objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 21. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso conhecedor, aleluia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teve uma infância como de qualquer outro menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais, quanto à alimentação, proteção, saúde mental, física e principalmente a vida espiritual. Ele precisava de cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo que ir ao Egito para escapar do rei Herodes. Mateus capítulo 2, versículo 13 e 14. Até que mais tarde, juntamente com seus discípulos, ele voltou à terra de Israel. Mateus capítulo 2, versículo 2, versículo 20. Assim, as perseguições começaram cedo na vida do nosso Mestre, na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, aleluia, quem fez maravilhas e tem feito maravilhas na minha vida, tem feito maravilhas na tua vida. Nós entendemos que Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é quem cuida e tem cuidado de cada um, aleluia, que tem feito toda a diferença na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Ele desce ao Egito, né? Porque a perseguição começa cedo, aí, conforme eu disse, na vida de Jesus. Eu quero estar ligando essa luz aqui, ficou um pouco nublado o tempo e ficou escuro. Só um minutinho que eu quero ligar essa luz aqui. Glórias a Deus. Melhorou. Ah, Deus de Israel, o Senhor é lindo. Então, continuando aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, a adolescência, que diz a respeito da adolescência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estrutura, sabedoria
e graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. E na Bíblia, aleluia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos de idade em Jerusalém com os doutores da lei. Lucas capítulo 2, versículo 46. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna, aleluia, um filho da lei. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes da igreja, aleluia, ali em Israel, ou melhor dizendo, como participar das 3 festas mais importantes de Israel, a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Êxodo capítulo 23, versículo 14 e 17 e 34 ao 23, Deuteronômio capítulo 16 e 16. Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltavam para as suas casas. Os pais do nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente a respeito da lei. Olha que maravilha, né? Olha como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, tratando das coisas aí, aleluia, dos seus filhos. Amém? Glórias a Deus. Agora, a juventude de Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou, aleluia, para casa com seus pais. E ele voltou a aparecer quando tinha 30 anos de idade, a ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. Marcos capítulo 6, versículo 3. É possível que Jesus tenha sido o responsável pelo sustento familiar por esses anos. E quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar o ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. Amém? Glórias a Deus. Eu quero ler em Marcos capítulo 6, versículo 3. Amém? Marcos capítulo 6, versículo 3. Glórias a Deus com os meus amados irmãos. Marcos capítulo 6, versículo 3. Glórias a Deus, o Senhor é maravilhoso. Diz em Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e seu irmão Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se dele. Assim diz a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A sinopse do texto 2 diz assim: a criação de Jesus passou pela infância, adolescência e juventude. Auxílio à educação cristã, formando a imaginação da criança. Proporcionar uma educação cristã
pela imaginação. É uma bênção para que nossos filhos, na fase da infância, isso faz muita diferença, pois essa experiência acompanhará a criança na fase da adolescência, da juventude e da fase adulta. Por isso, reproduzindo aqui uma proposta do Dr. John Trinity. 30 minutos diários são suficientes para você e seus alunos trabalharem a imaginação de seus filhos numa perspectiva cristã. Em algum momento durante os maravilhosos dias da infância, faça questão de ler a coleção completa de As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, com o seu filho ou sua filha. Esses livros são ótimos para leitura em voz alta na hora de dormir, ou podem levar as semanas até serem concluídas de bônus. Entretanto, deixe que sua filha ou seu filho atue com um dos grandes personagens da série. Certifique-se de que escolham um personagem que permanecem fiéis do começo até o fim da história. Lucy é uma boa opção para as meninas e Peter é uma boa opção para os meninos. Ao ler, simplesmente substitua o nome do personagem com o nome de seu filho ou filha. Seus filhos terão uma empolgação extra ao imaginarem-se como herói ou heroína. Além disso, a experiência vai, expor suas crianças a um dos mais renomados pensadores e teólogos da história da humanidade. Amém? Glórias a Deus. Quero dar continuidade a esses tríplice desenvolvimento, de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e versículo 52, diz o seguinte: E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeitos, sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça com Deus e com os homens. Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e escrever, viveu uma vida simples, pois foi de uma família pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua revelação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesus crescia em estrutura. A palavra estrutura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até 30 anos, tinha a estrutura mediana de qualquer judeu. Glórias a Deus. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso, Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 3. Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14.
Essa consciência pode ser constatada no episódio que seus pais o acharam no templo, discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele respondeu para com os pais: por isso é que me procuráveis, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma do nosso Senhor se revela ao abrir a boca para falar do Rei, aleluia, dos reis, né? E para falar do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bênção, né? É lição importante olharmos, aleluia, lições importantes, olharmos para o desenvolvimento de Jesus em sua família. Podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e provavelmente espiritual. Os pais precisam ter uma consciência, aleluia, de que está sobre as suas responsabilidades o prover do ambiente propício para com os filhos e aleluia, desenvolvam de maneira saudável geral, aleluia. Outro fator de que, aleluia, destaca é a sabedoria dos pais de Jesus em meio à manifestação e predileção, aleluia, pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela que a personalidade discreta de não, aleluia, precipitação, aleluia, e equilíbrio, né? Esse equilíbrio ele é bom, é um bom senso. Não pode faltar na educação dos nossos filhos. Equilíbrio na educação dos filhos. Sinopse do texto 3. O Senhor Jesus conhecia em sua sabedoria. Ele crescia em sua sabedoria, ele crescia na graça, ele crescia na estrutura para com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele crescia também aqui com os homens. Auxílio da educação cristã. Um tempo de qualidade com os filhos por meio da leitura. Não há dúvida que a leitura é um instrumento mais democrático e barato para se educar uma criança. Por isso, reproduzimos aqui mais uma sugestão do Dr. John Trent em Bênçãos lida em voz alta, para que para que os nossos filhos se desenvolvam em sabedoria e para que os nossos filhos se desenvolvam em estatura, aleluia, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que eles venham crescer na estatura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Continuando aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero aqui estar falando, continuando aqui a respeito, como minha esposa, Cindy, costumava abençoar nossas meninas, era reservando um tempo para ler com elas. Embora continuasse as tradicionais histórias na hora de dormir, Cindy também descobriu várias maneiras educacionais de ler com nossas filhas, algo que lhes transmitisse sua bênção e criasse um vínculo entre todos nós. Sou feliz em dizer que, mesmo com nossas filhas crescidas, essa tradição ainda se mantém nas viagens de carro da família. Trende que quando nossos
Nossas filhas estão em casa nos feriados. Aqui estão algumas de maneira de transformar a história na hora de dormir ou o período dentro do carro em momento de bênção para seus filhos. Amém? Glórias a Deus. Conclusão: a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar a respeito dos pais. Aprendemos a ser equilibrados, ponderamos e não, aleluia, a não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas que, aleluia, que nossa família, ou seja, um ambiente propício para desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Amém? Glórias a Deus. Quero ler aqui, revisando, o conteúdo. Qual era a descendência de José e Maria? José e Maria eram da descendência da família real, da família de Davi. Lucas capítulo 2, versículo 4. Da raiz de Davi, Jessé. E a gente olha, amados irmãos, eles eram da descendência real, nem por causa disso eles eram ricos, Aqui, trazendo aqui, como se diz assim, uma observação. Cite pelo menos 3 nomes dos irmãos de Jesus: Tiago, José e Judas. O nome, aleluia, o que José e Maria souberam fazer a respeito de Jesus em relação aos irmãos. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, na vida de Jesus, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença, sem dúvida, aos outros irmãos. Como foi o tratamento que Jesus recebeu? Todo o tratamento que Jesus recebeu em forma semelhante ao dos outros meninos nascidos, aleluia, em Israel. Cite os elementos que foram o tríplice desenvolvimento de Jesus: sabedoria, estatura e graça. Amém? Sabedoria, estatura e graça na presença do nosso Deus. Ele é tremendo. Amém? Então Jesus, ele crescia em estatura, ele crescia em graça e ele crescia no conhecimento. Nós precisamos crescer na presença do nosso Deus. Nós precisamos deixar Deus agir com poder e graça na minha vida e na sua vida. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero orar nesse momento. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, pelos teus filhos e filhas, ó Pai, que estão conosco nessa manhã. Nós te pedimos que o Senhor esteja, Senhor, nos abençoando, derramando mais e mais, Senhor, do teu poder salvífico, falando conosco, ó Pai. Que seja assim tempo, Senhor Deus, maravilhosos. E nós venhamos aprender de Ti muito mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha aí um ótimo dia, um ótimo almoço, uma ótima reunião familiar. Que nós possamos mais tarde, às 19 horas, estarmos juntos novamente com Cristo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Abençoa os meus irmãos, minhas irmãs, que teu Espírito Santo esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida deles. Que nós sejamos uma bênção diante do Senhor. Cuida de nós. Protege, guarda, livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde, e Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde, e Deus esteja aí nos instruindo dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus esteja aí, então, nos conduzindo, né? A graça, a sabedoria esteja nos conduzindo a ir muito mais além, em nome de Jesus. Fica na paz, até mais tarde, se Deus quiser.